Patrocínio New Sedan, sua concessionária Mercedes-Benz em Teresina. Maria Brasileira, a maior franquia de limpeza residencial da América Latina. Boa noite! Está começando mais uma edição do Empreende que Vende. No programa de hoje você vai conhecer a trajetória do jovem empresário Edson Sampaio, ele que vem se destacando no segmento de vestuário e acessório. O empresário Jorge Mesquita vai contar um pouco da sua história de sucesso e do empreendedorismo no ramo do entretenimento. Também vamos conhecer a importância das mídias sociais no mundo dos negócios, com o especialista Carlos Henrique. Ainda temos o quadro Mulheres Múltiplas com Arlene Torres e o quadro Entrevista com Estrela, direto da New Sedan com a empresária Rosângela Castro. E nesse primeiro bloco a gente vai conhecer a história do jovem empresário Edson Sampaio, ele que atua no segmento de moda e vestuário. E você vai saber um pouco sobre o empreendedorismo por trás do entretenimento e quem vai falar pra gente é o empresário Jorge Mesquita. Acompanha. Hoje eu estou recebendo aqui no Empreende que Vende um empreendedor que é formado em engenharia civil, mas atua no segmento da moda. Edson Sampaio, muito obrigada por você estar aqui com a gente no nosso programa Empreende que Vende. Prazer todo meu. Bom, gente, o Edson, né, vocês podem ver, é um jovem empreendedor. Edson, formação em engenharia civil e aí de repente tem uma marca de moda masculina. Como foi essa que migrou? Me conta um pouquinho como foi que começou esse Tudo universo. começou com aventura, né? No caso, sempre trabalhei com questão de moda desde os 15 anos de idade, como modelo. E aí, de acordo com que foram desenvolvendo os trabalhos, um amigo meu que era gerente de uma loja de roupa masculina daqui de Teresina, ele me questionou o motivo de eu não querer montar uma própria marca para mim, já que na internet eu já vendia acessórios, né? Eu comecei a vender acessórios no ano de 2015, 2014, não lembro agora ao certo. E aí ele falou que era uma coisa que eu poderia estar desenvolvendo para o ramo da moda, só que eu falava, pô, não tendo nada de moda, só sei fazer cálculo de viga, cálculo estrutural. E aí ele falou, não, mas isso é uma coisa que se aprende. Aí eu botei aquilo na minha cabeça e durante 6 meses fiquei desenvolvendo o projeto, né, da Brava. E aí montei a marca de roupa no finalzinho de dezembro. Então, basicamente, fui lançar a marca nos primeiros dias de janeiro de 2016, se eu não me engano, por aí. Depois de formado, eu dei uma pausa na marca, porque tive mais ou menos uma crise existencial para saber se era aquilo realmente que eu queria ou não. E aí, de um ano para cá, eu voltei às atividades da marca aos poucos, porém eu também desenvolvi atividade no quesito de fardamentos. Então, passei a trabalhar mais com empresas. Então, produzir fardamento, produzir roupas para empresas, seja comércio, seja indústria, seja construção civil, já que eu também tenho contato com as empresas de construção civil, porque eu faço serviço de vistoria para empresas. Então, você desde sempre, já ainda mais novo, sempre teve esse anseio em ter o teu negócio próprio, né? Já de empreender, vendendo acessórios, né? Fazia modelando, né? De certa forma, ia fazendo ali uns bicos, uma coisa ou outra, para poder você ter a sua independência. E como é que teus pais viram em você, como é que eles veem, né, o seu trabalho hoje, como é que eles te acompanham como empreendedor? A tua família, como foi no começo? Apoiou, não apoiou? No começo foi meio difícil, sabe? Tipo, aqui em Teresina a gente tem uma cultura bastante forte, que é a cultura do concurso. Sim, verdade. E é uma cultura que ela massacra o jovem que busca sonhar em ter um negócio próprio. Então, a família não apoia, os amigos caçoam com você, tiram onda com sua cara, faz brincadeirinhas, só que é o seu sonho, entendeu? Então, se você não acredita no seu sonho, ninguém mais vai acreditar. Então, a primeira prova de fogo mesmo para você que quer empreender é justamente essa. Você tem que ser o primeiro a acreditar no seu sonho. Porque depois que você prova para todo mundo que todo mundo tá errado, eles vêm bater nas suas costas e falar que sempre acreditou. Acontece. A família fala que sempre apoiou, mas nunca comprou uma peça de roupa sua na sua mão. Vai fazer o quê?
fazer 6 anos que eu tô nessa brincadeira. Então, tipo assim, tenho parentes meus que falam que sempre acreditam, mas nunca comprou uma peça de roupa na minha mão. Ou então, tipo assim, 6 anos comprou uma camisa e fala que sempre apoiou, sabe? A gente vê esse relato, né, em vários casos. Inclusive, hoje, a gente vê grandes empresários, grandes pessoas que chegaram lá, que conquistaram, que tiveram que romper essa primeira barreira, que é realmente de dentro de casa. E você tocou no assunto, numa questão que é onde várias pessoas que têm um sonho esbarram ali naquele medo, no medo porque o que os outros vão pensar, porque ninguém está acreditando em mim, porque vai dar errado. Então você está de super parabéns porque você rompeu essa barreira, porque você acreditou, porque você persistiu no seu sonho. E, Edson, aqui em Teresina, a gente é uma cidade que no cenário da moda, por exemplo, falando de moda feminina, as mulheres gostam muito de se vestir bem, de uma roupa que tem um bom acabamento. Falando um pouco do universo de moda masculino, como que é essa aceitação, como que é o teu consumidor aqui, né? Já que você tem uma marca que é genuinamente piauiense, você tem uma marca que tem produção própria e é bacana porque tem tua identidade, né? Apesar de você não entender de moda, como você disse lá atrás, mas você tem essa veia empreendedora e claro que a tua personalidade, que a tua identidade, ela vai implícita nas roupas que você vende. Reflete nas Exatamente, peças, né? reflete. Como é que você vê essa aceitação do público? Hoje em dia o público aceita mais, o público conhece, o público já compra. É uma coisa que antigamente eu não tinha, sabe? Às vezes a gente às vezes fica um pouco desanimado, mas aí às vezes a gente tá sábado ou domingo numa festa, no final de semana, e vem alguém falar contigo. Às vezes a pessoa nem te conhece pelo próprio nome, isso é super normal, te conhece pelo nome da tua empresa. Então, muita gente não me chama de Edson, me chama por Brava. Ei, Brava, ei, use Brava, alguma coisa assim. Que legal. E isso é um apoio, sabe? A gente Com às vezes chega no final da semana super cansado, depois de ter pago um monte de imposto, depois de já ter pago todas as contas. E aí você às vezes está se questionando se aquilo ali é realmente o que você quer na sua vida. E chega alguém e fala um negócio desse. É como se você ganhasse o dia de verdade. Dá aquele gás a mais, né? O combustível volta e você diz, é isso mesmo. E aí você volta para segunda-feira para começar tudo de novo e enfrentar todos aqueles problemas. Eu queria falar, isso é uma coisa que vicia. Então, tipo assim, você empreender é uma coisa que vicia. Quem começa a empreender e, de fato, consegue obter respostas nisso, não quer saber de outra vida. Tipo assim, eu não me imagino daqui a 5, 10 anos concursado, por mais que isso seja uma carreira super nobre, e eu super admiro, porque eu vejo que realmente isso não é para mim, sabe? De sentar ali e trabalhar para o Estado meio período ou um período inteiro. Eu quero estar trabalhando 24 horas pelo meu sonho. Antes eu fazia muito tudo que eu fazia de querer empreender, de querer me provar para os outros, sabe? Então, assim, eu queria me provar para poder mostrar para minha família que eles estavam errados de tá toda hora me empurrando para concurso, de toda hora tá falando para poder buscar um emprego em empresa X, Y, Z. Mas hoje em dia eu faço por mim, sabe? Faço por mim para poder me desenvolver como pessoa, me desenvolver como empresário, me desenvolver como ser humano. Então, assim, busca estudo, busca informação, busca sempre estar conhecendo gente nova, porque sempre tem como você aprender algo a mais com gente nova, sabe? Verdade. Tá sempre buscando informação, tá buscando conhecimento, e é isso, sabe? Gente, olha, história inspiradora, viu, Edson? Muito sucesso para você, muito sucesso para sua marca, muito sucesso como empreendedor, que daqui a alguns anos a gente possa olhar para você e dizer, esse cara é do Piauí, esse cara foi trabalhar junto aí futuramente. Tamo juntos e, gente, segue aí o nosso programa Empreende que Vende. Hoje eu recebo aqui no Empreende que Vende um empreendedor, um empresário que trabalha na área do entretenimento. Dos segmentos mais afetados agora aqui durante a pandemia, mas ele vai contar pra gente como que ele superou essa fase, como que é empreender nesse mundo, nesse meio do entretenimento. Aqui comigo, Jorge Mesquita. Muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. Ele que também é o dono da casa de shows Vila Isabel e também tem uma produtora chamada Nave Louca, adorei esse nome. Isso. Super bacana, super intrigante, Nave Louca Produções.
Como foi que começou lá atrás? Além disso, ele tem outros empreendimentos, tá, gente? Fora isso, é um cara que não para 24 horas aqui, ó. Tem que correr para pagar as Tem contas. que correr. Mas como foi que você realmente foi picado por esse bichinho do empreendedorismo? Começou, Raquel, pela minha paixão com música. Então, assim, eu costumo dizer que música, eu trabalho com show, eu trabalho com a noite para ficar próximo de música. Então, assim, tudo meu tem uma música ali por perto, se é na hora do banho, se é no carro dirigindo, enfim, se é trabalhando, sempre tem música. E aí eu sempre tive fascínio por música, sobretudo pelo meio artístico, de show, que não é único exclusivamente show de artista, show de cantor, mas também show de humor, que a gente já fez, enfim. E aí, eu, apesar de ter 37 anos, eu tenho um gosto bem peculiar. Em que sentido? Eu passeio por todos os ritmos, eu gosto e curto todos os ritmos. E o meu primeiro show foi em 2008, que foi com o José Augusto, que é um gosto, assim, que é um artista já da velha guarda, da jovem guarda, e que ali eu devia ter aproximadamente 20 anos, 19, 20 anos, não, 22 anos mais ou menos, e ali eu já gostava muito, e aí eu sempre ouvia, rapaz, eu vou trazer esse cara, eu vou trazer esse cara, e aí decidi por fazer, foi no Atlantic City, à época, e em novembro de 2008 foi nosso primeiro show, que foi pela Nave Louca Produções, e aí como você disse, a música me picou ali, quem trabalha com show corre na veia, é muito difícil você sair. A burocracia brasileira, que é um mimimi que é comum de nós empresários, mas que quem está na ponta sabe o quanto é difícil. Para você fazer um evento, você hoje tem que pedir a anuência do Ministério Público, você tem que ter uma série de licenças, você é fiscalizado a todo instante, seja por órgãos públicos como o próprio Ministério Público do Trabalho, a empresa de segurança tem que ser credenciada pela Polícia Federal. Então, assim, quem está do outro lado, que não frequenta, que não vive aquilo, não tem noção do quanto é difícil. A empresa que faz o recolhimento de lixo, ela tem que ser inscrita na Secretaria do Meio Ambiente do município, e que são coisas que a gente não exime, a gente entende que tem que, claro, enquanto agente social, enquanto viver em sociedade, a gente realmente tem que cumprir regras. Então, assim, é realmente muito difícil empreender, mas é bom, é gostoso. É válido mesmo. Eu costumo dizer também, Raquel, essa questão de noite ela é muito sedutora. Porém, eu costumo sempre dizer a quem trabalha comigo que fazer festa não é fazer festa. Então, assim, na hora que eu estou trabalhando, eu não estou ali bebendo, eu fico olhando para ver se está sujo o chão, para reclamar, para chamar uma pessoa para limpar. Eu ando na portaria para verificar se não está tendo roubo, se não está tendo, se não tem funcionário botando gente para dentro. Então, assim, não é tão simples. Eu estou atrás do palco para verificar porque que a banda está demorando. Eu estou reclamando com o cara do som, que está botando um som mais alto do que o que deveria. A gente tem que respeitar a vizinhança. Então, são muitos desafios. Realmente são muitos desafios. Mas são coisas que movem a gente e eu vou ser um pouco além. Quem trabalha com noite, quem trabalha com entretenimento, é uma verdadeira faculdade. Você sai pronto para praticamente todos os desafios. Por quê? Porque é uma pilha, é uma quantidade ímpar de problemas que surge antes, durante e depois do evento. Tem que estar preparado o tempo então, todo, assim, né? Caiu uma chuva que você cobriu, mas a cobertura rasgou. Caiu uma chuva na parte da tarde que atrasou a montagem do evento, que à noite não tinha previsão de chuva. Enfim, é uma série, N fatores que, por melhor que você esteja programado e planejado, às vezes foge do nosso planejamento, porque é muito dinâmico, é muita gente ao mesmo tempo convivendo, é a cerveja que pode não estar gelada, que tem que estar gelada, é o gelo que não pode acabar, enfim. Raquel, a gente passou por uma fase que a gente respirava fundo e sabia que ia passar, mas que não era fácil. A gente tinha uma quantidade de funcionários razoáveis que a gente tinha que manter em dias, o que foi um desafio e que muitas vezes, inclusive, frustrado, mas que a gente segurou a barra. E, paralelo a isso, a gente tinha um lado social, na condição de cidadão, na condição de ser humano, que a gente tinha que entender. Então, assim, a gente havia sempre um diálogo com o poder público, muitas das vezes a gente era contrariado, a gente não era ouvido, e na contramão disso a gente também tinha que recuar, porque a gente não entendia muito sobre o vírus, como até hoje há muitas incógnitas sobre o vírus.
Porém, a gente precisava efetivamente dar a mão ao poder público, estender a mão ao poder público e a gente trabalhar junto. É o que a gente dizia para as reuniões que havia junto à Vigilância Sanitária, ao COI. A gente não está aqui para ser vilão. A própria imprensa, com todo o respeito, mas a própria imprensa às vezes tornava a gente como vilão. Sim. E muitas vezes que a gente ia dialogar com o poder público, que colegas, produtores e empresários sentavam à mesa com a gente, não, Jorge, vai lá. Jorge, eu não aceito, por que banco está lotado? Por que outros lugares estão lotados e a gente não pode? Meio que dois pesos, duas medidas, né? Realmente, banco é serviço essencial. Nós não podemos dizer que ir para um show é essencial. Ou você vai para um show, ou você morre. Não podemos. Mas existia esse desafio e aí eu mesmo, enquanto cidadão, enquanto ser humano, me perguntava se efetivamente aquilo deveria ser respeitado e na maioria das vezes o poder público sim merecia ser respeitado, deveria ser respeitado. Mas também ia muito da cabeça da pessoa. A gente realmente precisava, é o que eu dizia sempre, às vezes a gente tem que dar um passo atrás para dar dois à frente. E naquele momento era sensato, era questão de sensatez. Era um turbilhão paralelo a meu bom pensamento e tal, mas tinha 50 contas em atraso, tinha gente ligando, cobrando, e aí a gente segurava a ponta. Tinha funcionário pedindo que eu tô sem óleo, eu tô sem arroz e tal. Então, assim, é uma coisa que realmente daqui a alguns anos a gente vai olhar para trás e vai ver o quão difícil foi. A gente já está aí com 80% desse cenário de volta para o entretenimento, de volta aos shows. Vamos falar quais são aí as expectativas, os spoilers, né, que vocês estão trazendo aqui para Teresina, para já deixar um gostinho para quem está nos assistindo. A gente tem um projeto num lugar maravilhoso que Teresina tem, que é o Teresina Hall, né? Da nossa casa, né? E aí, inclusive, a gente quer chamar a TV O Dia para fazer a cobertura lá. Maravilha. A gente, no dia 8 de abril, uma sexta-feira, o Teresina Hall na área coberta, porque com tanta chuva, a gente está trazendo o Belo, trouxe agora em janeiro, foi um estrondo de vendas. Paralelo a isso, teve um toró também, e aí a gente está fazendo um repeat dessa festa, que é Solange Almeida e Belo, no dia 8 de abril no Teresina Hall. E a gente quer convidar cada um de vocês aí de casa, mas também a TV O Dia. Para a gente finalizar, qual a dica você daria para quem está interessado em empreender nesse mercado, nesse segmento? Raquel, esse mercado ele é muito sedutor, principalmente para quem não tem um pé no chão no sentido de vaidade. As pessoas às vezes querem pousar como dono da festa. Eu até alô, não faço nem questão de alô, já acostumei. Então, assim, é uma coisa que você tem que pensar. Você quer empreender para ganhar dinheiro ou você quer empreender para aparecer, para ser visto? Então, primeira coisa é isso. Segunda coisa, problemas sempre vão existir. Aí cabe o verdadeiro empreendedor, ele vai ter que transformar aquele problema e dar uma solução para ele. Então não é fácil. Não é fácil, nunca foi fácil. Já teve evento que antes de abrir o portão, eu estava com a mão na cabeça porque era para ter vendido X, eu tinha vendido bem menos do que X e quando foi na hora, abriu os portões, encheu, lotou. Então assim, são desafios. Eu costumo dizer isso, quem quer empreender, não é fácil, mas é gostoso e melhor do que isso, é um desafio que você prova para si mesmo que você é capaz, que você não é fácil, ninguém nunca botou a mão na minha cabeça para dizer assim, faça assado. E isso é o que mais é gostoso, é o que tem de mais sedutor no lado empreendedor da gente. Então, olha, muito obrigada, viu, pela sua Eu que agradeço atenção. essa casa que é sempre receptiva a gente, você, Raquel, que é uma comunicadora de mão cheia. Muito obrigada. A gente agradece o convite e está sempre aqui para reafirmar nosso compromisso. Pois as nossas portas estão sempre abertas, tanto da O Dia TV quanto do Empreende que Vende. Vocês sigam aí as redes sociais do Vila Isabel para poder ficar, né, aí por dentro depois de tudo, de spoiler do que vai acontecer. Tá bom, querido? Obrigada. Tchau, tchau. E no próximo bloco teremos um bate-papo com o empresário Carlos Henrique. Ele vai falar para a gente sobre a importância do mundo digital nos negócios. E hoje eu vou bater um papo super bacana, bem informativo, sobre marketing, sobre qual é a importância do marketing para quem quer empreender, para o seu negócio alavancar. Aqui comigo hoje, Carlos Henrique, ele que é sócio da empresa JCA Marketing, administrador, empreendedor, resolve os problemas, resolve as dores das outras pessoas. Querido, muito bem-vindo ao nosso programa. Eu que agradeço, Raquel, pelo convite, tá? Estamos aqui para bater esse papo e
trazer bons conteúdos. É isso aí. Bom, eu queria que você me contasse, assim, resumidamente aí, como que foi que o bichinho do empreendedorismo te picou, né? Você é um rapaz jovem, tudo. Como que você decidiu migrar na área do empreendedorismo? Em seguida, a gente conversa um pouco mais sobre o marketing. Olha que legal. Eu acho que eu já nasci empreendedor, né? Os meus avós, meus pais são empreendedores também, né? Não foram muito pelo caminho do serviço público e acabou que eu fui crescendo e vendo aquilo dali durante o dia a dia, né? Eu até brinco, eu gosto de dizer que empreendedor você nasce com ele ou você vai adquirindo as habilidades durante o processo da vida. E o empreendedorismo, acho que ele já nasceu comigo, né? Eu comecei a empreender com 12 anos, mais ou menos, em Campo Maior, que é a minha terra natal, onde dava um período de frutas como siriguela, por exemplo, eu já conseguia comercializar a siriguela, né? Então começou por aí depois a gente foi adquirindo outras habilidades no processo e também na própria faculdade, na formação escolar também, a gente vai melhorando esses desafios que vão aparecendo também, como na vida de um empreendedor. Verdade. E como foi que surgiu essa paixão aí pelo universo do marketing, né? Você formou em administração, mas claro que hoje em dia, né, eu sempre falo que a propaganda é a alma do negócio, claro. E o marketing, muitas pessoas hoje, né, inclusive na pandemia isso ficou mais firme, a gente vai falar um pouquinho disso depois, ficou mais conhecido, ficou visto como realmente um departamento muito importante para quem vai empreender, para quem vai montar também a sua empresa. Como foi que você chegou nesse universo do mundo do marketing? Durante a faculdade, o período de faculdade, você vai se identificando com algumas áreas, algumas especialidades do próprio curso, né? E eu era muito apaixonado pela criatividade, né? Pelo processo criativo dentro da faculdade. E eu percebi que o marketing era a área que mais se identificava com o processo criativo. Então, logo depois que eu terminei a faculdade, fiz uma especialização também na área de marketing e gestão empresarial, porque eu percebia que marketing muitas vezes era uma oportunidade que tinha dentro da empresa de melhoria. Eu até gosto de brincar, eu não digo problema, eu digo oportunidade de melhoria. Que eu percebi durante um processo de consultoria, muitas vezes, eu percebi, não, eu acho que essa área aqui é uma área que vale a pena investir, é uma área que eu vou me sentir com total liberdade para empreender. Então foi ali que começou e hoje a gente já tem uma empresa que já está no mercado há mais de 12 anos, exatamente trabalhando especialmente na área de marketing. Já se consolidou, né? Gostei desse apelido do problema, soa menos, né, menos pesado. É verdade. Carlos, me fala qual é a importância hoje, né, para quem está empreendendo, qual é a importância das mídias sociais para esse universo do empreendedorismo? É bem legal falar isso, porque eu sempre digo que rede social, de forma geral, ela democratizou o processo de publicidade mundialmente falando. Antigamente, muitas empresas não tinham acesso a como hoje tem, por exemplo, a outros meios de comunicação mais tradicionais. Era caro, era o espaço na televisão, na rádio, ele era um espaço muito caro, né? E isso, claro, porque os meios de comunicação entregam. A publicidade, o marketing, pessoal, ele entrega resultado quando ele é bem feito, né? Então, o que aconteceu? A rede social, ela trouxe essa possibilidade de você aparecer, mas sendo usada de maneira correta. É muito bom a gente pontuar isso. Eu até gosto de dizer que na rede social a palavra que mais se identifica é o bom senso, é o equilíbrio, né? Onde você possa aparecer de uma maneira construtiva e trazendo valor para a sua marca ou para o seu serviço, seja você empresa ou seja você um profissional, pessoa física, né? Então acaba que a internet ela veio como um novo meio de comunicação para poder abrir e aproximar mais do seu público, né? De uma forma mais barata, né? De uma forma mais humanizada, vamos dizer assim. E não deixa de ser uma vitrine, né? Porque você está ali expondo o seu negócio, a sua empresa, muitas pessoas que são os próprios donos das empresas, né? Agora dando a cara ali para aquele negócio. Vamos falar um pouquinho agora, Carlos, sobre a pandemia. A gente sabe que o home office, o digital, ele ficou muito mais forte na pandemia. E como que foi isso para o teu mercado? Isso aqueceu? Você conquistou mais clientes? Como ficou a procura do serviço da tua empresa para essas pessoas que começaram a ver essa necessidade no mundo digital? A pandemia, eu acho que ela foi uma virada de chave, né, na verdade, para o mercado de forma geral. Quem não estava no online teve que fazer um chamado intensivão para o digital muito rápido, né, e se adaptar e usar as ferramentas de maneira correta. É muito legal a gente pontuar isso.
E a pandemia ela veio sim como uma oportunidade para a gente, mas mudou a perspectiva do mercado, do olhar sobre o digital, né? Antigamente as pessoas tinham um olhar muito institucional, as empresas tinham, a gente vai estar lá, mas a gente não vai gerar venda, a gente não vai ganhar dinheiro com a internet. E logo que começou a pandemia, onde o contato físico foi, de certa forma, acabou o contato físico, a gente começou a lidar com um processo virtual. Então, as empresas tiveram que se adaptar nesse curto período de espaço de tempo para poder conseguir comercializar e não morrerem no caminho, né? Então, o que aconteceu muito, falando de mercado na área digital? Houve uma mudança de comportamento das empresas, dos profissionais, e olharam a internet como um meio de comercializar seus serviços, vender mais, né? Sem estar fazendo investimentos muito grandes, até na própria estrutura interna de atendimento e tudo mais. Mas adaptar o dia a dia da empresa para o processo online, né? Porque frustra se você não consegue entregar um produto que você vende na internet. E também frustra se você não entrega o produto no balcão. Então acaba que esse processo ele precisou ser melhorado durante a pandemia também. Até porque, como diz aqui o nosso programa, né, empreende que vende. Então, seja no digital, seja no físico, a ideia é que você entregue um conteúdo, que você fale sobre o seu produto, sobre o seu serviço, mas de uma forma que vai despertar o interesse no final para quem está ali consumindo ou assistindo ou vendo na prateleira, ele comprar. É verdade, é até legal falar isso, porque a rede social, a gente não pode esquecer que ela era uma relação de pessoas com pessoas. Né? Então, o contato tem que existir, a comunicação tem que existir através disso. Para a gente perceber, por exemplo, algumas empresas, por exemplo, a gente pode citar empresas do ramo varejista aqui no Brasil, que cresceu muito na pandemia, mas ela percebeu que estava distante do contato, então ela criou um personagem para poder se comunicar com as pessoas, né? Que a gente chama até de um robozinho, a gente até diz assim, rapaz, essa pessoa está muito parecida com a gente. Mas o que foi a estratégia dela? Exatamente, né? E qual foi a estratégia dela? Foi criar um link de comunicação entre pessoa com pessoa. Porque a rede social é isso, ela vende, ela entrega, mas ela quer relação também. É relacionamento, é uma rede realmente de contatos, é uma rede social. E que no final das contas, né, pessoas precisam de pessoas, né? E eu gosto muito de um versículo da Bíblia, Carlos, que fala que maior é o que serve. E a rede social é uma forma, inclusive, de você, lógico, além de servir para você ganhar o seu dinheiro, você vai também estar ali levando para alguém algo mais do que só um serviço ou um produto. Você vai estar levando uma história, você vai estar levando relacionamento, né, que a gente estava falando aqui. É verdade. É interessante, né, essa questão. Perfeito, perfeito, né? E a gente não pode esquecer que o objetivo lá de trás da rede social era gerar contato, comunicação, network, né? Então acaba que esse fundamento básico da internet, ele não se perde no processo evolutivo dela. Ela sempre vai ficar nessa mesma linha. Bom, a gente está chegando ao final da nossa matéria, tá? Foi assim, é um prazer a gente poder falar sobre esse assunto com você, uma pessoa nova. Eu gosto muito de trazer pessoas aqui, ainda que tenham essa visão, ainda jovens. Eu acredito muito que o empreendedorismo ele deveria vir nas categorias de base ainda lá no ensino fundamental. Não só nas instituições de universidades, já no final do período, né? Porque as pessoas já ficam naquela, eu vou ser um empregado, vou trabalhar para alguém e tal. Então, não. Aqui a gente está falando de um meio, né? A gente está hoje com vários jovens, que você falou, que começou a empreender desde os 12 anos, e a gente ver o seu crescimento, a sua evolução, isso é empolgante, você passa a ser uma pessoa que inspira outras pessoas, e é isso que a gente quer aqui no nosso programa. Eu que agradeço o convite, estou sempre à disposição. Então, gente, olha, essa foi a história do Carlos Henrique. E se você também está precisando aí de marketing para sua empresa, procura a JCA Marketing, que eles vão te ajudar a impulsionar. Com certeza. Será um prazer. Tchau, tchau. Estamos de volta com o nosso Mulheres Múltiplas e nessa semana a gente vai dar continuidade ao assunto que a gente já vem tratando desde a semana passada, que é sobre finanças. Hoje, mais especificamente, a gente vai conhecer detalhes sobre os 3 primeiros passos da Rota da Liberdade Financeira que a gente falou com vocês semana passada, tá lembrado?
Pois é. Então hoje a gente vai entender como nós devemos fazer o orçamento familiar. Bora? Então, primeira coisa que eu preciso lembrar para vocês é: não tente gerir o orçamento familiar de forma intuitiva. A gente precisa de ferramenta e a gente precisa de metodologia. E hoje eu trouxe aqui tudo isso para vocês. Então é só sentar, prestar atenção e aproveitar. Primeiro passo que a gente vai seguir é anotar todas as rendas que nós temos, né? Renda extra, renda principal e renda passiva. Que rendas seriam essas? A renda principal é aquela que mantém as despesas básicas da sua casa e é aquela que é oriunda do principal esforço que você faz, aquele trabalho que toma mais o seu tempo. A renda extra já são aqueles trabalhos paralelos que você faz para equilibrar o seu orçamento. E a renda passiva é a mais interessante de todas, que é aquela que você ganha sem precisar trabalhar, porque o seu dinheiro está trabalhando por você. Após você verificar e levantar todas as suas rendas, a gente vai passar para a próxima etapa, que seria a gente anotar e analisar todas as nossas despesas. E aí as despesas também têm grupos, assim como as rendas, né? As receitas. Aí as despesas, elas estão classificadas em básicas ou essenciais, gastos livres e estilos de vida e também as despesas relacionadas a objetivos e metas. Então, básicos e essenciais, o nome já está dizendo, né? É tudo aquilo que é necessário que você não pode cortar. No mínimo, você consegue otimizar, né? Você consegue reduzir algum desperdício. Já gastos livres e estilos de vida realmente está associado ao seu lazer, ao seu estilo de vida, às coisas que você gosta. E objetivos e metas são aquelas despesas que você tem, aquelas continhas que você tem que vão te ajudar a realizar esses objetivos. Então pode ser uma poupança, pode ser algum tipo de investimento, na verdade aquele dinheirinho que você consegue economizar para realizar alguns objetivos. E aí eu trouxe aqui para vocês qual seria a divisão ideal para o nosso orçamento, né? Nós deveríamos gastar ali em cerca de 60% com os gastos essenciais, as despesas básicas ou essenciais, em torno de 20% gastos livres e estilo de vida e em torno de 20% para objetivos e metas. Então, se você fez o seu orçamento, fez a soma desses grupos e percebeu que está muito distanciado desse número, é hora de você otimizar, é hora de você revisar, cortar desperdícios, mudar fornecedor e buscar maneiras de caminhar rumo a essa divisão ideal do orçamento, tá? E eu trago aqui para vocês também algumas ferramentas, né? Algumas ferramentas que vocês podem adotar para fazer essa gestão do orçamento. Você pode fazer num caderno, você pode fazer numa planilha de Excel ou mesmo adotar algum aplicativo que está aí à sua disposição na loja de aplicativos do seu celular. Existem vários com versões gratuitas e que conseguem entregar uma boa performance na gestão das suas despesas. E hoje eu tenho uma surpresinha para você. Antes de passar essa surpresinha, eu vou te falar que, se você me perguntar qual é a ferramenta que eu acho a mais adequada, que traz um melhor desempenho, eu diria para vocês que é a boa e velha planilha. Inclusive, nas minhas consultorias financeiras, eu aplico uma planilha nos meus clientes e essa planilha eu vou deixar à disposição para vocês. Basta postar na sua rede social dizendo: eu quero organizar minhas finanças, manda aí foto pra gente, marca a hashtag Mulheres Múltiplas na Udia TV e a gente vai selecionar aí uma grande ganhadora que vai receber essa planilha e vai receber uma consultoria totalmente gratuita e online comigo. Combinado? Então é só postar e acompanhar o resultado. E por hoje a gente fica por aqui. Eu vejo vocês na próxima semana com mais Mulheres Múltiplas. Patrocínio Maria Brasileira, a maior franquia de limpeza residencial da América Latina.
E agora a gente está aqui na nossa Constelação Nilcedan, no nosso quadro Entrevista com Estrela. E a minha estrela convidada de hoje, ela que é formada em administração, é empresária, ela que tem... O nome da sua empresa o nome dela é a fundadora da imobiliária Rosângela Castro. Está aqui com a gente hoje. Muito obrigada, Rosângela. Eu que agradeço esse convite, estar aqui com você, falando um pouquinho da minha história, satisfação minha. Maravilha. Então a gente vai poder conhecer um pouco mais dessa história de sucesso por trás da imobiliária Rosângela Castro. A gente vai conhecer um pouco da pessoa Rosângela, da empreendedora Rosângela, e eu espero que você que está nos assistindo possa se sentir motivado e inspirado por ela. Rosângela, eu queria que a gente começasse nossa matéria. Você me conta um pouco como foi que você chegou, como foi que você ingressou nesse segmento do mercado imobiliário. Comecei com vendas lá atrás, meu pai era comerciante, e aí eu comecei com vendas de camisas, porque antes disso eu já vendia também, porque é para outro programa, tá? Então eu comecei vendendo camisas, e aí encontrei o mercado imobiliário como? Um amigo me falou, Rosângela, está precisando de uma secretária, uma auxiliar de administração, numa construtora. Eu falei, construtora... tem público-alvo, que eu vendia camisas. Então, eu fui lá para fazer network, na verdade. O emprego era com a intenção de fazer network. E aí, eu conheci o mercado imobiliário e fui picada pela mosquinha do mercado imobiliário e me apaixonei por ser corretora de imóveis. Daí, eu passei 3 anos exatamente, sendo corretora, e fui convidada com 24 anos para ser diretora da construtora Jurema, diretora comercial. Isso lá atrás, passei 10 anos como diretora comercial, lançando empreendimentos, comprando terreno, escolhendo o arquiteto, escolhendo o produto que ia ser lançado. Eu fazia todo o processo da compra do terreno ao lançamento, à entrega do empreendimento. Então, eu passei 10 anos nessa construtora, que era a construtora Jurema. E quando eu saí da construtora Jurema, eu coloquei a minha imobiliária, isso há 14 anos atrás. Então, aí tem um tempinho já de mercado imobiliário. Eu não vou fazer a conta toda não, porque senão vocês vão achar que eu sou velha. Não, minha e eu gente, sou bem novinha. Não tem nem como, né? Uma diva dessa. Quando eu entrei lá atrás, na construtora Jurema, eu montei a minha primeira equipe, que eram feitas... a minha equipe era basicamente feita por mulheres, né? Normalmente, eu formo o meu colaborador, corretor de imóveis. Então, normalmente, eu gosto muito de chamar mulheres para ser corretoras de imóveis. Então, vamos lá. Eu formei muita gente, centenas de mulheres aqui em Teresina, no mercado imobiliário. E vou te falar, a nível de Brasil, o Piauí é reconhecido como a capital ou o estado que mais tem mulheres no mercado imobiliário, e mulheres líderes. Uau. Olha só. E aí, como você falou do mercado imobiliário, do público feminino no mercado imobiliário, a gente vai falar do Mulheres Imobiliário. Mulheres do Imobiliário é um movimento que vem acontecendo lá em São Paulo, por meninas que observaram que o mercado, principalmente em São Paulo, era muito masculino. E elas começaram um movimento chamando mulheres para estar no palco. Porque tem um evento em São Paulo chamado Conecta, que é um evento do mercado imobiliário, e basicamente era feito só de homens no palco. E essas meninas se incomodaram muito, Raquel. Imagina. Muito, porque assim, quase não tinha mulher no palco. O que acontece? Elas começaram um movimento, e aí, juntando mulheres, agregando, por que não tem mulher no palco? Acharam, porque mulher não quer estar no palco, só que não. Nós queremos sim estar no palco. Tem mulher que ensina, que forma. Eu sou uma mulher que formo muito, que gosto de treinar minha equipe e formo muitas vezes gente que não tem nada a ver com o mercado imobiliário. E aí nós nos juntamos e fizemos um movimento a nível nacional e hoje está um movimento bem legal. Agora no mês de abril, dia 29 e 30 de abril, nós vamos estar com um evento chamado Soma, que vai ser lá em São Paulo, dia 29 e 30 de abril, onde eu vou estar no palco também falando da minha história, falando do mercado imobiliário e falando para corretoras
E homens também, só mulheres no palco, mas falando para homem também. Empreender está no meu sangue. Eu amo fazer o que eu faço, mas eu vou falar assim, não importa qual área que você trabalha, não importa a área que você vai empreender. Importa o seguinte, você tem que testar, teste AB. Porque empreender não tem fórmula certa, porque seria muito fácil, muito bom. Então, assim, você vai testando, observando, dando resultado. É o teste opera, como diz a programação neurolinguística, né? Vamos testar, operar, deu certo, a gente continua. Vamos fazendo, vai acontecendo, positivando, vai aumentando. E assim, isso para qualquer área. É o teste AB chamado. Testei, deu certo, andamos. Na verdade, o empreendedor, eu acredito muito que o empreendedor é por aí. O empreendedor ele faz isso. Vamos testar, vai dar certo, vamos continuar. E aí tem que ter o detalhe, entender de administrar e de lidar com pessoas. Esse é o grande diferencial, porque se você souber lidar com gente, com pessoas, você vai estar na frente de muita gente. Então, essa é a minha dica. Olha, gente, uma pessoa que tem todo um know-how como você, que tem essa experiência, que fique aí essa história de sucesso, esse case, que você desperte a história que você contou, que possa inspirar você que está nos assistindo, independente da área que você queira empreender. E a gente vai ficando por aqui no nosso quadro Entrevista com Estrela. Seja sempre muito bem-vinda e a gente deseja que o Piauí, que as mulheres do imobiliário, não só do Brasil, mas também daqui de Teresina, do Piauí, sejam representadas por você e se fazerem também representadas, tá? Foi um prazer te receber aqui no nosso programa e volte sempre para contar mais e abrilhantar a nossa programação. Eu é que agradeço estar aqui com vocês, contando um pouquinho da minha história, que isso aí foi só uma amostra, tá? Aí tem uma história para muitas horas. Então, agradeço estar aqui, contando um pouquinho da minha história e eu espero que vocês possam se inspirar nessa pequena história que eu contei para vocês, tá? História de sucesso e brilhante. É isso aí, gente. A gente vai continuando aqui no nosso programa e próxima semana tem mais Entrevista com Estrelas. Patrocínio New Sedan, sua concessionária Mercedes-Benz em Teresina. E no nosso último bloco do programa, você vai acompanhar uma viagem que fizemos para a cidade de Piripiri. Lá nós acompanhamos o 4º encontro de líderes do MOVE, que é o Movimento Empreender Piauí, fazendo essa conexão de empreendedores dentro do estado do Piauí. A gente está aqui no Açude Caldeirão, esse local aqui que é o cartão postal aqui da cidade de Piripiri. Arthur Feitosa, que é o presidente do MOVE, estamos aqui hoje no 4º encontro de líderes e eu queria que você falasse, Arthur, para a gente qual é a importância de ter essas regionais em outras cidades fora de Teresina e quais são as perspectivas para o futuro do MOVE. Uma atividade que o MOVE desenvolveu, uma das plataformas para unir o empresariado do Piauí. Nós precisamos ter todo o empresariado do Piauí unido, falando com a representação que precisa ter, com a força que o empresariado precisa ter. E isso só é possível se o empresariado estiver todo unido. Aqui em Piripiri, que é uma cidade linda, pujante, de economia muito grande, 5ª ou 6ª economia do estado, e que cresce a olhos vistos, uma cidade muito bonita, nós não podíamos deixar de ter o núcleo regional aqui. Então nós estamos instalando hoje o núcleo regional, com uma palestra de um empresário muito conhecido em Teresina, o Danilo Damasio, e nós vamos fazer isso em outras cidades do estado também, tá bom? Nós vamos fazer isso aqui, vamos fazer em outras cidades, está previsto já a ida para o 5º encontro de líderes na cidade de Bom Jesus, vamos fazer esse encontro de líderes na cidade de Bom Jesus com o pessoal do agronegócio, que também são parceiro nosso, é o 4º setor da economia, que também está engajado no MOVE. Bem, a ideia do MOVE é essa, é unir o empresariado, o setor produtivo, as 4 cadeias de comando da economia do estado, falando uma língua só, e para defender os interesses do empresariado. Eu acho que só assim, Raquel, a gente consegue ter
o respeito que a gente merece, a musculatura que a gente merece para discutir com os gestores públicos aquilo que nos aflige e que atrapalha o nosso desenvolvimento. E agora eu vou falar com o senhor Arimateia Melo, ele que vai representar aqui o MOVE na cidade de Piripiri. E eu gostaria que o senhor falasse para a gente, senhor Arimateia, qual é a importância que o senhor acha, qual a relevância de poder fazer parte do MOVE e fomentar essa cultura do empreendedorismo aqui na nossa cidade? Olha, o MOVE ele cresce, né? A cada dia a gente observa que cada dia a gente vê a movimentação dos empresários se juntarem a esse movimento. E Piripiri vai se sentir muito honrado porque nós temos uma situação geográfica privilegiada, né, na nossa região, e com certeza a gente vai ter uma contribuição importante e somar os demais empresários para a manutenção e o crescimento deste movimento empresarial. É muito importante quando você vê a junção, né, de muitos segmentos, porque ela só fortalece o crescimento de todos os segmentos, todos os setores. Piripiri tem essa característica na indústria da confecção, no comércio, na moda íntima e no comércio de modo geral. Então, com essa junção, né, desses movimentos empresariais, a gente só tem a fortalecer. Isso é muito bem-vindo para a nossa cidade. Continuamos aqui na cidade de Piripiri, essa cidade que tem lojas e empresas maravilhosas que fomentam aí o empreendedorismo dentro do nosso estado. E hoje eu estou aqui na loja Primeiro Ato Lingerie, vou falar com a dona, proprietária, empreendedora, Vera Costa. Obrigada por estar nos recebendo aqui na sua loja. Vera, eu já queria começar te perguntando como que tem sido esses 25 anos de empreendedorismo aqui na cidade de Piripiri com a sua marca, que hoje já não é só de Piripiri, vende até fora do estado. Conta um pouquinho para a gente dessa história. Raquel, tem sido assim uma história que tem nos inspirado, a nós próprios, a mim e o meu esposo Arão, e a muitas outras pessoas que têm um sonho de empreender. Empreender no sentido de abrir outros negócios e até mesmo de empreender com o produto Primeiro Ato, porque durante esses 25 anos, Raquel, nós, né, estamos realizando o sonho de muitas outras pessoas, na sua maioria mulheres, que empreendem com a nossa marca, não só no estado do Piauí, como no estado do Maranhão, como em outros estados brasileiros. Então, assim, a nossa marca, durante esses 25 anos, tem inspirado e ajudado muitas outras pessoas no sentido de empreender, revendendo os nossos produtos. Maravilha. E é muito importante esse trabalho que vocês têm, que não é só para o retorno para vocês, né? Mas vocês, na verdade, cuidam de vidas, né? São outros sonhos, como você acabou de falar, outras famílias. E eu queria te perguntar, Vera, nesse tempo todo, hoje a gente está aqui numa loja extremamente moderna, uma loja bonita, uma loja que a gente vê que a matéria-prima é de qualidade. Conta só um pouquinho do segredo, assim, desse sucesso de 25 anos da Primeiro Ato, que a gente pode considerar que seja um segredinho. Eu não diria nenhum segredo, mas é um feeling, né, que você tem com o consumidor, com respeito. É você saber, na verdade, o que teu consumidor quer, qual é a persona da tua empresa. Quando você conhece, tem esse conhecimento a respeito do teu público-alvo, você acaba acertando naquilo que ele quer consumir. E como nós trabalhamos com a sua grande maioria mulheres produzindo nossos produtos, que na sua maioria são costureiras e têm essa sensibilidade de produzir algo que é para mulheres, e também a grande maioria das nossas revendedoras são mulheres, então acaba que a gente trabalha com aquilo que a gente ama, porque a gente ama, e quando a gente faz com amor. E qual é a mulher que não gosta de lingerie, não é? Verdade, com certeza. Então, olha, já fica essa dica para você que está nos assistindo. Aqui em Piripiri, também em Teresina, você encontra a loja da Primeiro Ato, para você poder fazer a sua renda extra, para você conseguir realizar um sonho. Então, fica essa dica para vocês. Vera, parabéns, viu? Muito sucesso para vocês. A gente fica muito feliz que Piripiri é essa cidade que está empregando pessoas, gerando renda para o estado. Parabéns mais uma vez, e vamos empreender que vai vender, não é assim? Com certeza. E eu aproveito esse momento aqui com você, né,
para convidar pessoas, mulheres em especial, que desejam mudar de vida, realizar os seus sonhos através da venda desses produtos que a gente faz, que são maravilhosos. É muito bom a gente fazer e vender os nossos produtos primeiro ato, porque é o que toda mulher gosta. Então, vamos empreender, né? Eu quero que as mulheres empreendam cada vez mais e elas sejam cada vez mais dona do seu próprio negócio. É isso aí, independência financeira, conforto, peças maravilhosas, só vem para primeiro ato. E para finalizar o nosso dia de hoje aqui em Piripiri, nesse 4º encontro de líderes do MOVE, a gente está aqui no Senac, hoje na pré-inauguração dessa unidade aqui em Piripiri. E ao meu lado, Danilo Damásio, o empreendedor que tem assim, uma história vasta de sucesso, que contribui para o nosso estado do Piauí, gerando emprego, gerando renda. Danilo, primeiro eu queria te agradecer, né, pela entrevista aqui para a gente. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre essa importância do que é de fato empreender e a importância do Senac estar aqui na cidade de Piripiri. Olha, o Piauí é ainda um gigante adormecido. Nós temos uma vocação logística fantástica. Por exemplo, aqui de Piripiri, num raio de 1.100 quilômetros, nós conseguimos estar em todas as capitais do Nordeste, ainda conseguimos São Luís e Belém, por exemplo. Então, por que não, por exemplo, em Piripiri, estabelecer-se um centro logístico? Ou por que não fábricas aqui em Piripiri? Citando um exemplo de Piripiri, que pode ser multiplicado para muitas e muitas outras cidades que também têm a mesma vocação logística. O que a gente precisa? Força empreendedora e treinamento. E treinamento é o que o Senac está trazendo para cá, qualificação, que não se constrói uma empresa sem os pilares que são os colaboradores, né? E de preferência bem treinados. Então estamos aqui hoje nessa pré-inauguração, marcando essa nova história do comércio de Piripiri. Só deixa uma dica aqui para quem está nos assistindo, para quem quer empreender, seja qual segmento a pessoa queira. O que é que tu dá assim, de uma dica fundamental para a pessoa startar? A maioria das empresas no Brasil que fecham com menos de 1 ano de abertas. Por quê? As pessoas desanimam e o começo é difícil, todo começo é difícil, começo de namoro é difícil, começo de casamento é difícil, começo de entrevista também. Então você tem que perseverar. Escolha alguma coisa e persevere. E para os colaboradores, eu sempre deixo uma dica. Cuidado com o seu currículo. Não fique pulando de empresa, porque não existe nada pior para um recrutador do que olhar um currículo de um jovem e o jovem ter passado em 5 anos por 6 empresas. Isso demonstra uma falta de força de vontade, de perseverança e de atitude. Então, escolha uma boa empresa para trabalhar e você conseguindo emprego lá, faça uma carreira lá. Não sei que ela quebre, né? Mas não fique pulando de emprego, que isso é terrível. E agora eu estou aqui com o Jairo Cavalcante, ele que está aqui representando também o Dr. Valdeci Cavalcante, nesse pré-lançamento de inauguração do Senac nessa unidade aqui de Piripiri. Eu gostaria que você falasse, Jairo, para a gente qual a importância, né, do Senac aqui na cidade de Piripiri. É uma cidade que tem um comércio bem aquecido, que tem indústrias da área de confecção, de moda íntima. O que tu acha que isso vai agregar economicamente aqui para a cidade? Bem, a cidade de Piripiri já é conhecida pela pujança do comércio, né? É um polo de confecção também, um polo têxtil. Então, e vários outros ramos, o ramo gastronômico também tem crescido muito. Então, a gente, né, o Senac, viu a importância de colocar essa unidade para dar uma melhor qualificação para o povo aqui de Piripiri. Aquelas pessoas que vão trabalhar nos restaurantes, hotéis, nas indústrias, no comércio varejista, atacadista. Então é importante essa qualificação. Uma das maiores demandas dos empresários, dos empreendedores, é a qualificação da mão de obra. Então é isso que o Senac veio para desenvolver nessa região aqui de Piripiri. Então é isso, um colaborador qualificado é resultado de uma empresa que vai render mais, que vai vender mais, faturar mais, e a cidade cresce, o estado cresce, não é isso? Justamente. Muito bem, obrigada, Jairo. Obrigado. Mais uma vez chegamos ao final do nosso programa Empreende que Vende. Muito obrigada pela sua audiência, pela sua companhia. E claro que na quinta-feira a gente se encontra aqui na telinha da Aldia TV. Tchau, tchau.
Patrocínio New Sedan, sua concessionária Mercedes-Benz em Teresina. Maria Brasileira, a maior franquia de limpeza residencial da América Latina.